Hoje nós vamos estudar mais um macronutriente, né, que é a proteína. A proteína, quando se pensa em exercício físico, ela é um nutriente, às vezes até super valorizado, né, mas ela realmente ela é importante, até porque durante o exercício físico a gente tem um aumento do catabolismo proteico, independente se seja exercício de endurance ou exercício mais anaeróbico, de alta intensidade, curta duração, a gente sempre tem um aumento do catabolismo proteico, e no período de recuperação a gente tem um aumento da síntese proteica, e dependendo se isso for combinado com a boa dieta, pode resultar em aumento de massa muscular, tá bom? E obviamente, né, a proteína presente na massa muscular, ela é responsável por gerar força, gerar potência e gerar desempenho físico. Então, é necessário que haja um cuidado realmente com o consumo de proteína para que a gente tenha sempre uma boa recuperação muscular e, se necessário, o aumento da massa muscular, pensando em melhorar também o rendimento físico. Tá? Vocês já estudaram proteínas lá nas aulas de bioquímica, nas aulas de nutrição e metabolismo. Então, algumas coisas a gente vai estar só recordando rapidamente. Então, vocês lembram que existe uma categoria de aminoácidos que são chamados de aminoácidos essenciais ou aminoácidos indispensáveis, né? Essas duas nomenclaturas, elas se referem à mesma coisa. E dentro desse grupo de aminoácidos essenciais, a gente tem um hoje que no esporte ele tem ganhado uma relevância muito grande, que é a leucina. A leucina é um dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada, conhecidos como BCAAs, e ela tem uma relevância maior porque ela ativa uma proteína chamada mTOR, que é uma proteína-chave no processo de tradução proteica e, consequentemente, no processo de síntese proteica. Tá? Então, eu vou falar um pouco mais desse aminoácido mais à frente. Mas todos os aminoácidos considerados essenciais, eles são relevantes para a gente porque são aminoácidos que nosso corpo não produz. E para que a gente tenha um aumento da síntese proteica consequentemente, melhor recuperação muscular e ganho de massa muscular, é necessário que a gente forneça para o corpo quantidades adequadas desses aminoácidos, tá? E esses aminoácidos, eles vão determinar também a qualidade de uma proteína de boa qualidade, uma proteína completa ou de alto valor biológico, ela precisa ter todos esses aminoácidos essenciais em uma determinada quantidade, né? Eles são os responsáveis primários pela síntese proteica, então não pode faltá-los naquele ambiente lá interno da célula para que ela consiga fazer o processo de tradução proteica e, consequentemente, sintetizar as proteínas que são necessárias. Por que a ingestão adequada de proteínas ela é importante para a nossa saúde? Então, as proteínas elas têm uma série de funções, né, que são importantes para que a gente tenha uma boa saúde. Aqui eu listei as principais. Então, elas têm a função enzimática. Vocês lembram que toda enzima é uma proteína, né? E as reações bioquímicas que ocorrem no nosso corpo ocorrem às custas de uma ação de uma enzima. As enzimas são catalisadores das reações, né? Fazem com que elas ocorram numa velocidade maior. Né? Se você pegar qualquer via metabólica, sempre de uma reação, né? Sempre na transformação de um composto e outro, tem a participação de uma enzima, tá? As enzimas são fundamentais, inclusive no processo de digestão dos alimentos, né? Liberando nutrientes para o corpo, elas são fundamentais. A gente tem a participação dela na defesa, então os anticorpos são normalmente proteicos, né? Então a gente precisa de uma ingestão adequada de proteínas para ter uma boa imunidade. Elas são importantes para o movimento corporal. A actina e miosina lá no músculo são as duas proteínas que fazem com que haja contração e o relaxamento muscular e, consequentemente, permitindo que a gente faça movimento corporal, tá? Elas têm função hormonal. Diversos hormônios, eles são proteicos, né? Então, por exemplo, glucagon, insulina são hormônios proteicos, diferente de outros como testosterona, cortisol, que são hormônios lipídicos, né? Elas têm função estrutural. Então, o colágeno, né, que faz parte do tecido conjuntivo nosso, elastina, por exemplo, queratina, são proteínas estruturais importantes no nosso corpo. Elas têm papel de transporte. A albumina plasmática é uma proteína que transporta diversas substâncias, inclusive fármacos. No caso aqui, a gente vai estar vendo ela mais relacionada ao transporte de gordura.
Quando a gente faz o processo de lipólise lá no tecido adiposo e libera essa gordura para ser utilizada pelo corpo, e, por exemplo, pela célula muscular, essa gordura, quando sai do tecido adiposo, para ela chegar no músculo, ela não consegue circular sozinha, né? Porque a gordura tem muito pouca afinidade com a água. E a água é o principal componente do nosso sangue. Então, ela tem que se ligar numa proteína, e a proteína que se liga a ela é exatamente a albumina. E aí a albumina vai carrear essa gordura que veio lá do tecido adiposo, esse ácido graxo, e vai levar até o nosso tecido muscular para que seja utilizado para a produção de energia, tá? E ela é importante na reparação dos tecidos. Então, constantemente a gente está tendo renovação, né, dos tecidos, e isso implica na participação das proteínas, tá? As próprias enzimas, né, são renovadas muito rapidamente. A gente tem proteínas que são renovadas num período muito longo, né? Por exemplo, colágeno é mais ou menos 1 ano para ter a renovação. Agora, enzimas muitas vezes são horas, né? A enzima que está fazendo a digestão do café da manhã que eu tomei agora, ela não vai atuar no almoço. No almoço já tem que ter outras enzimas sendo liberadas para fazer a digestão do alimento que eu consumi no almoço. Em relação ao desempenho físico, qual que é a importância dela? Então, uma ingestão ótima de proteínas, né? E o que seria uma ingestão ótima de proteínas? É uma ingestão de proteínas que seja suficiente para atender a necessidade do sujeito. A gente sabe que necessidade, gente, é uma coisa individual, cada um tem uma. E a gente não sabe, eu não sei qual que é a minha necessidade de proteína, tá? É lógico que à medida que eu vou fazendo uma dieta e acompanhando a quantidade que eu estou ingerindo, eu sei a partir de quanto ali está sendo suficiente ou não. Mas a gente dosar a necessidade é uma coisa bem complexa, só feita em estudo científico mesmo, né? Porque exige aí uma condição de equipamentos que a gente não tem para fazer no dia a dia. Mas a gente tem as recomendações. E as recomendações, elas indicam que uma determinada faixa de consumo provavelmente vai atender a sua necessidade. Então, quando eu falo em ingestão ótima, eu estou pensando numa quantidade que seja suficiente para atender a necessidade do sujeito. E quando você faz uma ingestão ótima, você pode promover o ganho muscular, né? E no esporte, o ganho muscular muitas vezes é importante, porque mais músculo gera mais força, gera mais potência, pode gerar mais velocidade, né? Ajuda na recuperação muscular. Então, toda vez que eu treino, eu catabolizo, e aí durante o período de recuperação eu tenho que fazer reparos, né? Normalmente eu tenho micro lesões nessas células musculares que precisam ser reparadas, tá? Adaptações metabólicas, né? A gente já viu que diversas enzimas aumentam seu conteúdo, a sua concentração com o treinamento físico, que são todas proteínas, né? Além de proteínas estruturais também. E aumento de força, tá? Então, quando eu tenho mais proteína no músculo, mais actina e miosina, uma massa muscular mais aumentada, eu posso gerar mais força também, tá? Existe um processo, né? Isso aqui não é novidade para vocês, que ocorre 24 horas por dia, tá? Ou seja, o tempo todo esse processo está acontecendo, que é o processo de turnover proteico, que implica, né, em degradação e síntese de proteína. Então, o tempo todo, meu corpo está produzindo e degradando proteína, tá bom? Isso é normal do nosso corpo. Então, uma proteína, uma enzima que foi usada lá, que já não serve mais, ela vai ser degradada. A enzima que foi para o meu trato digestório agora, depois do café da manhã, ela vai cumprir a função dela, né? Depois, no final do processo digestivo, a gente tem enzimas se autodigerindo, uma digerindo as outras, uma parte dos aminoácidos eu consigo recuperar, uma parte vai ser excretada pelas fezes. E novas enzimas já estão sendo produzidas lá no pâncreas, por exemplo, para a próxima refeição que eu consumir. Tá? Então, o tempo todo eu tenho, né? Você tem células sendo descartadas, células sendo renovadas, e isso implica em síntese proteica e degradação de proteína. Quando o sujeito tem uma dieta equilibrada e com a gestão energética e proteica adequada, a gente entende que o balanço proteico ele vai ser neutro, que aí você tem uma degradação igual à síntese, ou então, se você conseguir uma ingestão maior, você pode até ter um balanço proteico positivo. Tá? Mas no dia a dia, né, considerando uma pessoa adulta, né, que já interrompeu aquele processo de crescimento corporal, e que não faz exercício físico, o que a gente consegue é manter um balanço proteico neutro, né? A gente não vai
conseguir aumentar a nossa massa proteica, a nossa massa muscular, por exemplo, sem dar um estímulo externo, como um exercício físico. Mas, por exemplo, antes de eu passar para a parte de síntese proteica, quando a gente pega uma criança, né, a criança nos primeiros 2 anos, é o período que ela tem maior taxa de síntese proteica, tá? Por que que ela tem maior taxa de síntese proteica? Porque é um período de crescimento muito rápido. Então, a criança, ela chega praticamente a dobrar de tamanho em 2 anos, tá? O peso pode aumentar 2, 3 vezes. E aí, você tem uma taxa de crescimento acelerada, a taxa de síntese proteica também é acelerada. Quando a gente chega na fase adulta, isso se estabiliza, né? Então, a gente não vai ganhar mais massa muscular. O único jeito de ganhar massa muscular depois que você é adulto, né, e ganhar tecido corporal, é fazendo exercício físico, é dando estímulo, tá? Então, o processo de síntese proteica, que também vocês já estudaram lá na bioquímica, talvez até em outras disciplinas da área básica lá, ele é um processo que ocorre em 3 etapas, né? A gente tem 2 aí mais importantes que estão representadas aqui, vocês vão lembrar dela. Uma primeira etapa ocorre no núcleo, que é a gente fazer uma cópia lá de parte de um gene do DNA que codifica uma proteína que a gente quer sintetizar. Ah, então eu quero sintetizar uma nova molécula de actina, porque eu tive ruptura de actina durante o exercício. Então, é necessário que ocorra um primeiro passo, que é a transcrição do DNA. Lembra que o DNA ele fica lá no núcleo, e ele não sai do núcleo, né, para ir lá para o citosol, para induzir a síntese de uma proteína. Ele manda uma cópia de uma parte dele, chamada RNA mensageiro. Então, a gente tem um processo aqui chamado de transcrição, tá? Onde vai ser copiada uma parte do DNA, que codifica uma enzima, uma proteína específica, e esse RNA sai para o citosol para cumprir aí a segunda etapa, que é a etapa de tradução, tá? Porque se o DNA saísse aqui do núcleo, aqui tem endonucleases aqui que iriam degradá-lo. Então, ele manda sempre uma cópia. E esse processo de transcrição aqui, ele é estimulado, né, pela contração muscular. Ocorre o que a gente chama de mecanotransdução. Então, o exercício físico vai aumentar esse processo de transcrição, tanto por atividade mecânica mesmo, quanto por atividade hormonal, que a gente tem durante o exercício físico, por exemplo, aumento de GH e aumento de testosterona. Então, se eu quero aumentar a minha massa muscular, eu já tenho que entender o seguinte: eu preciso gerar um estímulo para esse músculo aumentar. E o estímulo chama-se exercício físico. Você não vai ganhar massa muscular deitado no sofá. Ao contrário, né? Se você ficar muito inativo, você começa a perder massa muscular. Lembra, por exemplo, o que acontece com uma pessoa quando ela quebra, por exemplo, um braço ou uma perna e engessa. Quando essa pessoa tira o gesso, o que a gente observa? Que aquele membro ali que estava engessado, ele está mais fino, né? Ele está menor do que o outro. Mas por que ele está menor do que o outro? Porque ele ficou durante um tempo totalmente inativo, sem nenhuma contração. Tirou o estímulo, o músculo atrofia. Se você quer que o músculo aumente, você tem que manter, dar um estímulo a mais e manter esse estímulo. Tá? Então, o estímulo é muito importante. Então, quando eu treino, eu estou estimulando aqui o processo de transcrição. E aí, ocorre o aumento da formação de RNA mensageiro, mas, por enquanto, eu estou só na primeira etapa, né? Esse RNA mensageiro, quando ele vem aqui para o citosol, tá? Ele vai lá para os ribossomos, vai se ligar lá nos ribossomos, e aí lá vai ocorrer a leitura desse RNA mensageiro, né? Então, o RNA mensageiro ele codifica uma série de aminoácidos que têm que ser ligados a ele para formar uma nova proteína. E aí a gente tem uma atuação de um outro RNA, que também é produzido lá no núcleo, que é o RNA transportador, que vai pegar os aminoácidos aqui disponíveis aqui no citosol e levar lá para ser encaixados no RNA mensageiro. Então, a gente tem esse processo aqui, que é o processo de tradução. E nesse processo, ó, quem que é extremamente relevante? A alimentação. Então, será que adianta o sujeito vai lá, faz um excelente treino e depois, durante o período de recuperação, se alimenta mal? Ele vai estar com o estímulo de síntese proteica aumentado, mas na prática ele não vai estar conseguindo aproveitar bem esse estímulo. Por quê? Porque ele vai falhar nesse processo aqui de tradução, porque ele se alimenta mal, e aí ele não vai entregar, ele não vai disponibilizar para a célula
quantidades adequadas de energia que ela precisa e de aminoácidos, especialmente os aminoácidos essenciais. Então, o processo de ganho de massa muscular é um processo complexo e exige um treino adequado, suficiente para gerar um estímulo de aumento de síntese proteica, tá? E exige a alimentação adequada, para que você tenha substrato suficiente para que esse estímulo seja aproveitado. Isso é muito importante. E muitas vezes a pessoa não tem resultado de ganho de massa muscular, por exemplo, porque ou treina mal, ou se alimenta mal, ou faz as duas coisas de maneira também inadequada, tá? Então tem que combinar. Nós, nutricionistas, nós vamos cuidar dessa parte aqui, que é a ingestão alimentar. É aqui que a gente dá a nossa contribuição, mas não adianta nada eu fazer uma excelente dieta para o sujeito se o treino dele é muito ruim. O treino dele não é capaz de gerar esse estímulo aqui. E aí o processo não vai acontecer da maneira adequada. Depois da tradução, ainda tem a terceira fase, que são os eventos pós-traducionais, né? Onde a proteína ela vai ganhar a sua forma tridimensional, que é a forma ativa dela, tá bom? Então guardem isso daqui, é importante, né? Se o sujeito precisa de ganhar massa muscular por algum motivo, seja no esporte ou fora do esporte, né? A gente já viu muitos casos, por exemplo, de jogador brasileiro indo para a Europa e chegando lá tendo que fazer um trabalho de ganho de massa muscular num período inicial, porque lá o futebol tem muito mais contato do que aqui. E precisa do sujeito ter massa muscular para aguentar essas pancadas, né? O Neymar mesmo, eu lembro quando ele foi para o Barcelona, ele fez um trabalho para ganhar, na época ganhou 7 quilos de massa magra, que ele tinha o apelido de filé de borboleta, de tão magrinho que era. E precisa, né, ainda mais um jogador habilidoso, precisa aguentar um pouco mais de pancada e de tranco mesmo, né, de contato físico, para suportar o jogo. Tá? Então, por diversos motivos, o sujeito pode precisar de ganhar massa muscular. Ok? Então, vamos passar aqui. Então, olha só, nessa figura aqui, o que, que a gente observa? Numa situação de normalidade, a gente observa que a síntese proteica ela ocorre como se fossem ondas, tá? Então, por exemplo, quando o sujeito faz uma refeição, né? Obviamente, uma refeição contém a proteína, o que acontece? Há um aumento da síntese proteica por um determinado tempo, depois ela começa a diminuir, aí começa a aumentar a degradação. Aí o sujeito se alimenta de novo, ela sobe de novo, depois diminui, o sujeito se alimenta de novo, ela sobe de novo, e assim vai acontecendo ao longo das 24 horas, né? Se o processo de síntese é igual ao processo de degradação, ao final do dia a gente tem o que a gente chama de balanço proteico neutro, ou seja, o corpo, né, degradou e sintetizou a mais ou menos a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa, tá bom? Numa situação, na figura B aqui, numa situação onde a gente coloca o exercício, aí a coisa muda. Por quê? Porque o exercício ele dá um estímulo extra para a síntese proteica. Então, observa que quando o exercício entra, né, aí quando o sujeito se alimenta, olha a síntese proteica, ela já tem uma curva um pouco maior, né? Esse pedacinho de cima aqui está indicando o quê? Que a síntese proteica, depois do treinamento físico, né, a partir do momento que o sujeito fez um treinamento físico, ela passou a conseguir ficar um pouco maior, ou seja, a capacidade de síntese proteica, ela está aumentada por causa do estímulo do exercício físico. Então, essa curva fica maior do que era antes. E ainda pode acontecer uma redução pequena na degradação. Nessa situação aqui, a curva de síntese começa a ficar maior do que a curva de degradação, considerando, obviamente, que o sujeito está fazendo refeições adequadas. E aí, ao longo de 24 horas, o que, que a gente passa a ter? A gente passa a ter um balanço proteico positivo. Ou seja, agora eu estou sintetizando mais do que eu estou degradando. Isso implica em quê? Em aumento da massa corporal, principalmente da massa muscular, tá? Então, quando o sujeito treina e se alimenta bem, é natural que ele ganhe massa muscular, tá? Um detalhe que é importante é assim, que quando o sujeito é sedentário e começa a treinar, no início a capacidade dele de ganhar massa muscular é muito maior, tá? Do que depois de um tempo que ele já está mais treinado. Por quê? Porque ninguém ganha massa muscular indefinidamente, né? Todo mundo tem um limite genético para isso. Então, se eu estou sedentário, eu vou ganhar mais massa muscular no primeiro ano do que no quarto, quinto ano de treinamento.
Porque quanto mais treinado eu tiver, menos treinável eu sou. Quanto mais massa muscular eu ganhar, menos massa muscular eu tenho para ganhar. Então, se você pegar um atleta já experiente, que treina 4, 5 anos, e que já tem a massa muscular muito desenvolvida, para esse sujeito ganhar ali 1 quilo de massa muscular é uma dificuldade enorme. Por quê? Porque ele já está praticamente no limite dele. Agora, para um iniciante, não, ele consegue ganhar com muito mais facilidade, tá bom? Aqui nessa figura, né, ela também está relacionando aí a questão do treinamento, da dieta, e com a síntese proteica. O que, que a gente observa aqui, né? A gente já viu lá, quando o sujeito se alimenta, ó, aqui é a injeção de proteína, tá? E aqui é a ingestão de alimento, sem exercício. Então, nessa situação aqui, eu tenho uma ingestão alimentar com proteína, né? E os outros nutrientes, obviamente, e isso por si só aumenta a síntese proteica. Quando eu pego aqui o exercício sozinho, que é essa linhazinha aqui, o exercício também aumenta a síntese proteica. Então, se a alimentação é capaz de aumentar a síntese proteica e o exercício também, quando eu combino os dois, eu tenho a situação melhor, né? Que é aqui, ó. Então, aqui eu tenho exercício, ó, e alimentação. E aí é onde eu consigo a maior síntese proteica possível, tá? E aí uma coisa importante que a gente precisa saber é o seguinte: quando o sujeito vai lá e faz um treino, né, durante o treino, eu já falei, predomina o catabolismo proteico. Mas assim que ele encerra o treino e se alimenta, aí a gente tem um estímulo da síntese proteica. E esse estímulo aumentado da síntese proteica, né, o que, que eu quero dizer com estímulo aumentado da síntese proteica? É um estímulo acima dos níveis normais do sujeito. Todo mundo sintetiza proteína, independente de fazer exercício ou não. Mas quando eu dou exercício, eu passo a sintetizar mais do que sem o exercício. Então, esse aumento aí, induzido pelo exercício físico, ele permanece por um certo período, tá? Então, estima-se hoje que pelo menos por 48 horas, aquele músculo que foi treinado hoje, ele vai continuar tendo a capacidade de sintetizar mais proteína do que no período normal sem exercício físico. Tá? Então, eu fui lá na academia hoje e treinei hoje. Meu músculo, aquele músculo que eu treinei, ele vai estar com a síntese proteica aumentada até daqui 2 dias, tá? E essa síntese proteica aumentada, ela é mais expressiva nas primeiras 24 horas, mas até 48 horas ela tá. Por que que isso é importante? Porque às vezes, né, principalmente em academia de musculação, às vezes a pessoa dá muita importância para a refeição pós-treino. Aí até às vezes compra um suplemento, um whey, o que seja, coloca lá no pós-treino, achando que está fazendo uma grande vantagem, e às vezes até faz uma boa refeição pós-treino. Só que uma refeição só, ela é muito pouco, tá? Se você cuidar bem da refeição pós-treino, mas não cuidar bem das outras refeições, o processo de ganho de massa muscular seu vai ficar muito prejudicado. Então, se o estímulo dado pelo exercício hoje, ele vai durar pelo menos até 48 horas, eu tenho que cuidar da dieta de todo o período de recuperação. A refeição pós-treino é importante, a refeição seguinte é importante, a outra seguinte é importante, a do outro dia é importante. Por quê? Porque se eu mantenho uma ingestão regular, equilibrada, eu vou aproveitar melhor esse estímulo obtido lá no treino. E aí, consequentemente, eu vou otimizar o processo, tá? E tem muita gente, seja em academia ou mesmo atleta, às vezes atleta profissional, que se alimenta mal, tá? E muitas vezes tem problema de recuperação muscular ou de melhor desempenho simplesmente porque faz uma dieta muito ruim. Vocês vão assustar quando vocês começarem a trabalhar com atletas e perceber que, assim, o sujeito tem uma ingestão alimentar precária, né? Muitas vezes muito precária, tá? Então, esse processo de síntese proteica, aqui ficou, ele desconfigurou um pouquinho, deixa eu voltar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir. Assim. O processo de síntese proteica, gente, então, ele é um processo, o fator mais importante na recuperação e no ganho de massa muscular. E aqui nessa tabela, olha o que a gente vê. A gente vê que tem várias condições ou fatores, tá? Que vão interferir nesse processo, aumentando ou diminuindo. E é muita coisa, olha a lista. Só de a gente olhar para essa tabela, sem a gente olhar individualmente cada condição ou fator ali, já dá para ter uma noção
que é um processo complexo. Ou seja, se tem muita coisa, né, muitos fatores aí que possam interferir nesse processo, é óbvio que eu vou conseguir um melhor resultado quando eu otimizo tudo isso. E é difícil otimizar tudo isso. Então, assim, é muito mais difícil a gente ganhar massa muscular do que perder gordura, tá? Do ponto de vista, assim, de execução mesmo. Porque a síntese proteica é um processo que pode ser aumentado, diminuído por diversos fatores. Então, eu destaquei alguns aqui que são importantes, tá? Eu só pegar o ponteirinho de novo. Então, por exemplo, ingestão de proteína. Quando eu tenho uma redução da ingestão de proteína, a tendência é que eu tenho o quê? Uma redução da síntese proteica. Aqui eu estou dizendo redução da ingestão de proteína, gente, abaixo das necessidades. O sujeito consumia 4 gramas de proteína por quilo de peso, né? Um mundo de proteína. E ele passou a consumir 2 gramas, 3 gramas, ele reduziu, mas ainda consome muito. Aqui se eu reduzir para quantidades muito pequenas, né? E aí eu vou prejudicar. Por outro lado, o aumento da ingestão de proteína aumenta a síntese proteica. E aqui tem uma coisa relevante também. Esse aumento da ingestão de proteína, ele vai refletir um aumento da síntese proteica até um certo ponto. Existe um ponto onde a gente tem um platô, ou seja, não adianta eu continuar aumentando a ingestão de proteína que a síntese não vai aumentar mais. A célula muscular, ela tem uma capacidade limitada de usar aminoácidos. Então, consumir 2 gramas de proteína por quilo de peso, muitas vezes é a mesma coisa do ponto de vista de síntese proteica do que consumir 5. Por quê? Porque eu não preciso, o músculo não consegue usar mais do que aquilo ali que eu estou dando, tá? Então, a gente tem que aumentar até um certo ponto. Depois de um certo ponto, atingiu-se um platô, não adianta querer aumentar mais. Outra coisa que é relevante é a ingestão de energia. Então, normalmente, quando o sujeito está fazendo dieta para emagrecer, que é uma dieta hipocalórica, é um período onde a gente se preocupa em manter a massa magra do sujeito. Até porque quando a gente fala que o sujeito vai emagrecer, emagrecer significa perder gordura, não é perder massa corporal, né? Então eu quero que ele perca só gordura, e isso é possível. Às vezes, com a dieta hipocalórica não muito restritiva, algumas pessoas até conseguem ganhar um pouco de massa magra, tá? Mas o foco quando o sujeito está fazendo uma dieta hipocalórica é não perder massa magra. Por quê? Porque a falta de energia dificulta o processo de síntese proteica, que é um processo que gasta energia, tá? Por outro lado, o aumento da ingestão energética é um fator que favorece a hipertrofia. Então, nós vamos ver mais à frente um pouquinho, dieta para hipertrofia deve ser sempre hipercalórica. Tá? A ingestão, a hidratação celular, se a célula está bem hidratada, ela consegue sintetizar mais proteína do que quando ela está desidratada. Então, uma boa ingestão hídrica ao longo das 24 horas favorece também a síntese proteica. Já tinha falado da leucina. Então, a leucina é um aminoácido, né, que se ele tiver em quantidade suficiente, ele também induz. Vou falar mais detalhado lá para frente, né? O treinamento, eu falei para vocês lá, gente, que o treinamento ele é fundamental para estimular o aumento da síntese proteica. Só que o excesso de treinamento, chamado aqui overtraining, ele é prejudicial. Quando o sujeito está treinando em excesso, né, treina muito e não tem tempo suficiente de recuperar, em vez de ganhar, ele começa a perder. Então, isso também tem que ter um cuidado, porque às vezes tem pessoas, mesmo que não sejam atletas, começa a treinar e começa a achar que quanto mais treinar é melhor, mas existe limite, tá? Então, o educador físico lá, ele tem que ajudar o sujeito a encontrar um volume, carga de treino adequado para ele, que seja suficiente para induzir os estímulos, mas que não seja excessivo. O sujeito treinou muito hoje e amanhã vai treinar e não sem recuperar, em vez de começar a ganhar, ele vai começar a perder, tá? Então, tanto na ingestão, na alimentação, quanto no exercício, existe uma quantidade ótima. Pouco é ruim, porque é insuficiente para gerar os estímulos, e demais é ruim, porque começa a prejudicar os ganhos, tá? A testosterona é um hormônio anabólico bastante importante, né? Inclusive, é o hormônio que diferencia aí o homem da mulher, né? Que o homem naturalmente tem mais massa muscular do que a mulher. E isso está muito relacionado à concentração de testosterona. A mulher também produz testosterona, mas numa quantidade muito menor. E o exercício físico, ele
estimula o aumento da testosterona. Um outro fator que é muito relevante é o quê? É o sono. Dormir bem faz com que você tenha mais testosterona na sua corrente sanguínea. Tem um estudo feito na China, foi feito com uma população bem grande, e observaram a relação direta entre o tempo e qualidade de sono com os níveis de testosterona. Então, aqueles que dormiam aí pelo menos 7 horas por dia e com boa qualidade tinham mais testosterona do que aqueles que dormiam 3, 4 horas, 5, 6 horas e com qualidade menor, tá? Então, tem que cuidar do sono também. E aí, essa coisa de ficar celular até 10, 11, meia-noite, isso é extremamente prejudicial para o sono, né? O hormônio do crescimento também aumenta a síntese proteica. E o hormônio do crescimento também ele é estimulado pelo exercício. Quando a gente faz exercício, ele aumenta. E o momento, né, ele é um hormônio que segue um ciclo circadiano aí. O momento de aumento natural dele no nosso corpo, independente do exercício, é onde? À noite, quando a gente dorme. Então, o sono, de novo, contribuindo para um ambiente hormonal mais favorável, tá? E um outro hormônio aqui que também é bastante importante é os glicocorticoides, né? Que o principal é o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio catabólico para a nossa massa muscular. E mais à frente eu vou falar um pouquinho da questão do estresse crônico, que é preocupante, né? Então, o cortisol em excesso vai aumentar a degradação proteica, vai diminuir a síntese proteica e aumentar a degradação. Na verdade, ele faz as duas coisas, ele inibe a síntese e aumenta a degradação, tá? Ele também é um hormônio circadiano que vai aumentando ao longo do jejum noturno e tem seu pico de manhã. A gente fazendo as refeições, ele volta para o normal, não tem problema nenhum, não afeta em nada. Mas, por exemplo, treinar em excesso, treinos muito longos, aumenta mais o cortisol, porque durante o treino, principalmente acima de 1 hora, a gente tem uma liberação mais expressiva de cortisol, tá? E dormir mal também vai prejudicar. Para uma pessoa chegar no platô de ganho de massa muscular, tá? De ganho de massa muscular, isso demora anos para acontecer. Eu falo assim, aquele platô que a pessoa assim, já treina bem demais, faz a dieta certinha e não consegue mais ganhar massa muscular. Esse seria o platô final dela, do limite genético dela. Quando ela chegar nesse limite, não há muito mais o que fazer. O que às vezes as pessoas fazem é começar a usar a droga, o que não é recomendado, né? Você tem que aceitar seu limite genético. Agora, uma pessoa que começou a fazer um trabalho, né? Vamos pensar no iniciante, e começou a ganhar massa muscular. O tempo todo, tá? E assim, você não tem que esperar muito, não. O tempo todo, você tem que pensar em ajustar dieta e treino. Então, por exemplo, em 3 semanas de treinamento, o sujeito já pode não ter estímulo mais para ganhar. 2, 3 semanas já é suficiente para o sujeito adaptar aquela carga de treino, aquele volume, e o estímulo não ser suficiente para ganhar mais. E aí, ele tem que mudar no treino. Se ele mudou no treino e se ele já ganhou um pouco de massa muscular, a dieta também tem que acompanhar. O que você tem que ficar atento na dieta não é a quantidade de proteína. A quantidade de proteína não vai variar. Se você, por exemplo, pegar um sujeito e der lá 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, dificilmente, ao longo dos anos, ele vai precisar de mais do que isso. O que a gente precisa de ir ajustando é o valor energético da dieta, tá? Por quê? Porque ele vai, à medida que ele vai ganhando massa muscular, ele vai aumentando o metabolismo basal e pode também alterar no treinamento dele, aumentando carga de treino, e aí passa a gastar mais energia e você tem que subir a ingestão energética. Às vezes ele parou de ganhar massa muscular simplesmente porque a dieta não está dando suporte suficiente do ponto de vista energético, não proteico. Tem gente que acha que tem que ficar aumentando proteína. Não. Se eu estou dando, né, volto a dizer, nós vamos chegar lá nas recomendações. Geralmente, de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, geralmente é suficiente para 99,9% das pessoas terem proteína suficiente para sustentar a síntese proteica induzida pelo exercício físico. Mas a necessidade energética, ela vai ter que ser ajustada tempo após tempo, tá? Ela vai ter que estar sempre sendo ajustada. Então, 1 mês, posso ter que ajustar de novo. 2 meses, posso ter que ajustar de novo. Você tem que só ter cuidado também é o seguinte, porque às vezes a dieta não está insuficiente ainda e o sujeito parou de ganhar massa muscular. Mas não é problema na dieta ainda, é problema no treino dele. Porque ele já se adaptou ao treino, ele não está mudando carga, ele não está mudando o volume de treino, e aí o estímulo dele já normalizou. Ele não está tendo um estímulo extra para a síntese proteica,
que aquele mesmo treino induzia há 3 semanas atrás. Então, tem que ficar muito mais atento. O treino tem que ser mudado, normalmente, numa velocidade maior do que a própria dieta. Quando o sujeito faz um trabalho com personal treino, eles normalmente faz treinos diferentes a cada semana. Às vezes muda a cada sessão de treino. Então, assim, já vai mudando o treino muito mais rápido. Um aluno de academia que faz musculação lá que não tem personal, o sujeito faz uma ficha lá de treino, se deixar, ele fica 6 meses com aquela ficha lá. Se ele não correr atrás, pedir para mudar, nem nada. Então, essa questão do treino ela é muito relevante. Aí tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o sujeito volta lá no seu consultório, mas esse mês eu não consegui ganhar nada de massa muscular. Será que é a dieta já ou será que é o treino? Então você tem que conversar. Por isso que eu falei para vocês que é importante entender de exercício. E aí você não para orientar e nem para prescrever exercício, mas para entender se o exercício dele pode estar sendo insuficiente ou não. Lembra daquela figura lá da síntese proteica. Eu preciso do estímulo do exercício para que a dieta faça o seu efeito. Então, se o estímulo do exercício estiver adequado, não, eu mudei meu treino, a semana passada eu estou treinando mais e não estou ganhando. Então eu tenho que arrumar na dieta mesmo, tá? Aí eu tenho que arrumar na dieta. E eu falo para vocês o seguinte, as pessoas, principalmente em academia, erram muito em treino e também na dieta, tá? Então, assim, muita gente treina em academia numa intensidade que está abaixo, né, da faixa de intensidade indicada, por exemplo, a hipertrofia. E aí o sujeito não ganha. E às vezes você fica lá ansioso, não, vou então aumentar aqui a dieta, vou aumentar a ingestão energética, e aí o sujeito começa a ganhar gordura. Por quê? Porque, na verdade, não era a dieta que estava em deficiência em relação à síntese proteica. Era o treino que estava ruim, era o treino que não dava o estímulo. Então, repare que é um negócio mais complexo, né? Por isso que sempre que possível, tá? Às vezes isso não é mais difícil, mas sempre que possível a gente tem que estar em contato com os treinadores. Se for um atleta, você tem que estar em contato com o treinador dele. Se for um aluno de academia que tem um personal, você tem que estar em contato para saber o que está acontecendo no treinamento do sujeito. Mudou o treinamento, você tem que saber que mudou. Tá? Porque se mudou o treinamento, às vezes o sujeito de uma semana para outra aumentou bastante a carga de treino do sujeito. E a sua dieta estava planejada para um treino anterior. Aí aumentou muito a demanda energética daquele sujeito, você não ficou sabendo, ele está treinando com a mesma dieta. Às vezes ele perde rendimento no treino, porque a dieta já não dá suporte suficiente, e se era um objetivo, por exemplo, de hipertrofia, ele não ganha nada porque a dieta não dá suporte, mas você não sabia, né? Então tem que ter essa comunicação com o aluno, com o paciente, e se possível com o treinador, com o personal dele, tá? Então, assim, atingiu o platô, parou de ganhar, por exemplo, eu estou fazendo trabalho para ganhar de massa muscular, parei de ganhar massa muscular, alguma coisa está insuficiente. Pode ser o treino, pode ser a dieta, né? Normalmente, volto a dizer, se a sua dieta já tinha uma quantidade proteica aí entre 1,6 e 2, dificilmente vai ser falta de proteína. Pode ser que seja falta de energia, mas de proteína provavelmente não, tá? Então, fica atenta nessa questão, ok? Então, olha só, a gente tem alguns hormônios, né, eu já falei um pouquinho deles, que vão favorecer, né, ou prejudicar o processo de hipertrofia. Então, a gente tem, de um lado, o cortisol, que é um hormônio que estimula a degradação proteica, tá? E também inibe a síntese proteica. Do outro lado, a gente tem alguns hormônios, como insulina, testosterona, GH e IGF, que são hormônios que vão favorecer a síntese proteica. E aí eu já chamei atenção, tanto da testosterona quanto do GH, para a questão do sono adequado. Dorme mal, né? E tem muita gente dormindo mal, você vai ter uma liberação menor desses hormônios e isso cria um ambiente menos favorável ao ganho de massa muscular e à recuperação muscular. Então, sono é importante. E às vezes tem gente que dorme 7, 8 horas, que seria uma faixa, né, de tempo aí adequada para a maioria das pessoas. Só que não basta o tempo de sono, tem que ter qualidade. Então, tem gente que dorme 8 horas, mas é aquele sono fragmentado, que o sujeito acorda várias vezes à noite, e às vezes nem abre o olho, né? Tem pequenos momentos ali de acordar, e esse sono acaba sendo um sono mais superficial.
ele acaba não chegando naquela fase REM do sono, que é uma fase mais profunda, onde ocorre realmente a reparação. Então, isso é importante, né? Não só tempo, mas qualidade, tá? Então, né, quando vocês puderem, até é bom buscar, né, informações a respeito disso. Então, por exemplo, o ambiente onde você dorme, ele é muito importante. Não ter pouca luz ou nenhuma luz, evitar a luz do celular e essas telas azuis, elas são muito prejudiciais para o sono. Então, à noite, a gente não deveria ficar olhando o celular, né? Televisão, deveria também ficar olhando. Então, chegou uma certa hora da noite, você tem que criar um ritual de dormir, né? E às vezes é até necessário consumir alguma coisa, né? Aí, o medicamento, assim, que é mais suave e que ajuda um pouquinho, pelo menos a induzir o sono, é a melatonina. Mas tem muita gente usando drogas aí, que são drogas que acabam prejudicando mais do que ajudando, tá? Uma outra coisa aí que é importante na questão da dieta e da suplementação, que a pessoa tem que ficar atenta, é o uso de cafeína, tá? Porque a cafeína, ela pode ter uma meia-vida de 5, 6 horas, tem pessoas que têm até meia-vida de 8, 9 horas. Então, o sujeito, às vezes, toma um café no final da tarde, e vai tentar dormir 10, 11 horas, e se ele está com muita cafeína circulante, se ele for um sujeito metabolizador um pouco mais lento para a cafeína não deixa gerar pressão de sono, tá? Porque ela ocupa os receptores lá da adenosina, e a adenosina é que gera pressão de sono, tá? Então, pode ser que você tenha que conversar com o sujeito para ele não tomar café à tarde, tá? E muito menos usar suplementação de cafeína, mesmo que ele treine lá à tarde, no final da tarde, à noite, tá? Então, tem coisas que precisam ser feitas. Existe hoje, né, médicos também que cuidam do sono, porque tem estratégias para melhorar o sono não medicamentosas. E eu acho que, assim, o nosso conselho, né, para um paciente nosso, seria esse, de buscar alternativas não medicamentosas para melhorar a qualidade do sono, tá? Deixar o uso de medicamento como a última solução mesmo. Aqui a gente tem uma figura, né, uma figura bastante complexa aí, né, eu não vou detalhar ela para vocês, não vou exigir que vocês conheçam esses detalhes, mas eu quero que vocês tenham algumas coisas aqui que vocês entendam. Então, primeira coisa, né, aqui a gente está mostrando hormônios, né, e substâncias, aqui no caso aminoácidos, que favorecem a síntese proteica. E aí a gente percebe que há ações um pouco diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem a testosterona. A testosterona é um hormônio lipídico, né? Os hormônios lipídicos, eles não têm receptores nas membranas. Eles conseguem atravessar a membrana e geralmente seus receptores ou estão no citosol ou lá no núcleo, tá? E aí a testosterona, quando ela se liga ao seu receptor, independente de ser aqui no citosol ou no núcleo, ela vai atuar lá no núcleo, lá no DNA, fazendo o quê? Aumentando a transcrição. Então ela está ativando aqui aquela primeira etapa da síntese proteica, que é estimular a transcrição de genes aqui para a produção de RNA mensageiro e, consequentemente, de proteínas, tá? Durante o exercício, a gente tem aumento da testosterona e, com bom sono, também a gente vai ter um aumento dos níveis de testosterona circulante. O GH, que também, né, é liberado à noite durante o exercício, ele também vai atuar aqui, ó, lá no núcleo, estimulando a transcrição, né? Ele estimula fatores de transcrição que vai aumentar a formação de RNA mensageiro. E aí a gente vê esses dois hormônios aqui, a importância de um bom sono. Quem dorme bem tende a se recuperar melhor do ponto de vista físico, mental também, mas vamos pensar mais na questão física aqui, tá? E cria um ambiente hormonal mais favorável ao ganho de massa muscular. Por outro lado, ó, o IGF-1, que é um hormônio, né, liberado principalmente no fígado, mas também no tecido muscular, a partir da ação do GH, ele vai atuar aqui por uma via lá no núcleo, aumentando a transcrição, e ele também vai atuar ativando essa proteína-chave que eu já tinha falado para vocês, que é a mTOR, que é uma proteína que regula o processo, ó, de tradução proteica. Então, tudo que estimular a mTOR, guarda isso, está favorecendo a síntese proteica, principalmente na segunda etapa ali, que é o processo de tradução proteica. A insulina, ela tem um papel também aqui ativando a mTOR, mas o principal dela é o que? Aumentar a captação de aminoácidos pela célula muscular.
E eu não tenho tradução proteica se eu não tiver aminoácido disponível ali no citosol da célula para que ocorra o processo de tradução. E aquele aminoácido leucina, que é um dos 3 BCAAs, tá? E é um aminoácido essencial, esse sim, né? Ele ativa essa proteína aqui chamada mTOR e estimula a tradução proteica. Hoje, inclusive, né, a gente tem o quê? Suplemento de leucina. Antigamente só tinha suplemento de BCAA, que são os 3 aminoácidos de cadeia ramificada. A leucina, a isoleucina e a valina. Hoje a gente tem leucina isolada. Por quê? Porque ela ganhou tanta importância na literatura, tem tanto trabalho mostrando essa participação dela no processo de síntese proteica, que é melhor pensar, se eu tiver que suplementar pensando em aumento de síntese proteica, usar leucina sozinho do que BCA. Tá? Inclusive, BCA nem tem sido recomendado pela Anvisa para atletas. Tá? Então, a leucina, sim, ganhou bastante espaço nesse sentido aí. Tá bom? Então, esses fatores todos aqui vão estar contribuindo para o aumento da síntese proteica. Do outro lado, a gente tem o cortisol. O cortisol é danado, né? O cortisol também é um hormônio lipídico, tá? Aí, o que que ele faz? Ele vai lá no nosso núcleo e estimula a transcrição de um monte de proteína. Ó. Repara que tem um monte de seta saindo aqui. O problema é que ele estimula a formação de proteínas que estão envolvidas no catabolismo proteico. A gente tem um sistema chamado bictina-proteossoma dentro da célula, que é um complexo responsável por degradação ou catálise de proteínas endógenas. E o cortisol vai aumentar a atividade dessa bictina-proteossoma, aumentando a catálise de proteínas endógenas. Só que, como se não bastasse isso, tá? Como se não bastasse isso, o que que ele faz? Ele inibe uma enzima chamada fosfoinositol 3 quinase, diminuindo a ativação da mTOR, tá? E diminuindo a ação da insulina, ele aumenta a resistência à insulina aqui na célula, e aí não vai entrar menos carboidrato, que ele é um hormônio hiperglicemiante, né? E vai entrar menos aminoácido. E além disso, o que que ele faz, ó? Ele inibe a mTOR, inibindo a síntese proteica. Uma das coisas que ele faz é aumentar a atividade, aqui a expressão de uma proteína que é uma enzima que catalisa BCAAs, tá? Catalisa aminoácidos de cadeia ramificada. E um dos aminoácidos de cadeia ramificada, quem que é? Leucina. Se eu estou degradando leucina, eu estou tirando uma substância que estimula a mTOR. E além disso, ele aumenta a produção de GDP-RED. O que esse GDP-RED faz? Também inibe mTOR. Então, o que vocês não podem esquecer de jeito nenhum? Cortisol vai aumentar o catabolismo proteico e vai diminuir a síntese proteica. Ou seja, tudo que a gente não quer pensando em aumento de massa muscular. Ah, mas então não posso ter cortisol? Lógico que pode. O cortisol é um hormônio circadiano que vai subir durante o jejum noturno e vai chegar no seu pico de manhã e vai diminuir ao longo do dia desde que você se alimenta, tá? Então não tem problema nenhum. Esse ciclo normal dele não tem problema nenhum. O que não pode ter é um excesso de cortisol, tá? E aí, esse slide aqui vai ajudar a gente a entender um pouco mais. Então, assim, se eu pensar na situação de normalidade, ok, não tem problema nenhum, tá? Uma pessoa que dorme bem e tal, ela vai ter o cortisol aumentar durante a noite, pico de manhã, mas vai voltar ao normal durante o dia, tranquilo. Onde que está o problema maior relacionado ao cortisol? Numa coisa chamada estresse crônico, né? Então, hoje, infelizmente, a gente está vivendo um tipo de vida onde está sendo normal ser estressado, né? Seja aluno como vocês, professor como nós, e diversas profissões, né? As pessoas estão vivendo uma vida muito acelerada, muito imediatista, com muita preocupação, né? E esse estresse psicológico, mental, ele favorece um ambiente hormonal ruim para a nossa saúde e para quem quer ganhar massa muscular. O que que ocorre nessa situação, né? Lá no hipotálamo, né, o hipotálamo vai começar a aumentar aqui a liberação do hormônio corticotrófico, né? O hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio liberador de corticotrofina vai atuar na hipófise
aumentando a liberação do hormônio adrenocorticotrófico, que vai lá nas adrenais estimular a liberação de cortisol. Então, se eu estou sempre estressado, e isso está sendo comum, eu vou ter um nível mais aumentado de cortisol. Nível aumentado de cortisol, eu tenho imunodepressão, né? Eu tenho mais gliconeogênese lá no fígado, então aumenta, né, a minha glicemia, ele é um hormônio hiperglicemiante. Em relação ao músculo, a gente tem aumento do catabolismo proteico, tá? E redução da síntese. Ele ainda estimula a lipólise no tecido adiposo, só que isso não é, a pessoa pode falar, ah, então é bom, né? Vou emagrecer, nada. Sai gordura do tecido adiposo e ela é redistribuída para a região abdominal, então você começa a acumular mais gordura na região abdominal. Então, não há nenhuma vantagem você ter cortisol elevado cronicamente, tá? Além disso, o estresse crônico aqui, ele também vai prejudicar a síntese de testosterona, porque ele vai diminuir a formação do hormônio liberador de gonadotropina lá no hipotálamo, e aí, se você tendo menos desse hormônio, você vai ter menos produção na hipófise de hormônio luteinizante. E o hormônio luteinizante, ele atua lá no seu testículo, nos ovários das mulheres, aumentando a produção de testosterona, tá? Então, numa situação de estresse crônico, eu vou ter mais cortisol e menos testosterona. Inclusive, por exemplo, o homem, né, a mesma mulher, tem a libido diminuído quando você está muito estressado. Por quê? Porque você tem menos testosterona circulante. Então, você está criando um ambiente hormonal, ó, que desfavorece a recuperação muscular e o ganho de massa muscular. Eu passei por uma experiência desse tipo, e foi uma época que eu estava fazendo uma dieta, e eu fazendo um acompanhamento comigo mesmo, né? E aí eu estava com dieta para hipertrofia, era uma dieta hipercalórica, e estava treinando. E foi uma época que eu tenho uma filha, ela era pequena, e ela pegou uma tosse, e essa tosse dessa menina durou mais de um mês. E durante esse um mês, eu não sabia o que era dormir uma noite decente, né? Acordava várias vezes, porque os sintomas lá da tosse eram mais proeminentes durante a noite, então eu acordava várias vezes durante a noite. E aí foi interessante, porque eu estava fazendo acompanhamento, então eu estava fazendo avaliação física e estava acompanhando a dieta. Durante esse tempo, ao longo desse um mês, eu não parei de treinar e mantive a mesma dieta, que era uma dieta para hipertrofia. Eu, primeiro, comecei a perder rendimento no treino, então depois de 2, 3 semanas eu já não estava conseguindo render bem. Isso fazendo uma dieta que dava suporte para o treino. E pior, né? Ao final desse processo, mais ou menos foram 5 semanas que eu fiz e fiz a reavaliação. Perdi massa magra e ganhei gordura. Só isso que eu consegui durante esse período. Por quê, né? Era a situação de estresse crônico ali. Não conseguia dormir direito. Dormia, o tempo de sono não era ruim, mas a qualidade era muito ruim, porque era um sono muito picado, né? Um sono muito fragmentado. Então, às vezes, você tem um paciente que está fazendo a dieta direitinho, está treinando, tentando treinar pelo menos, e às vezes não está ganhando, e às vezes simplesmente porque a vida dele está bagunçada. Né? E às vezes, num momento desse, às vezes é melhor, né, vamos treinar menos, né, vamos baixar a dieta, vamos tentar só manter aqui, depois a gente começa um trabalho de novo. Porque não dá, né? Não dá. E tem gente que tem a vida muito estressada, trabalha 10, 12 horas por dia, muita pressão, né? Às vezes a pessoa tem muita responsabilidade, é muito cobrado. Então, várias coisas podem levar a essa situação de estresse crônico e, consequentemente, prejudicar o sujeito na recuperação muscular, no treinamento físico, no ganho de massa muscular, tá? Então, infelizmente, isso está ficando cada vez mais comum, né, entre as pessoas. E às vezes a gente tem que observar isso também, porque senão a gente fica lá dando dieta hipercalórica, a pessoa não ganha nada, só ganha gordura e a gente não está sabendo o que está acontecendo. Será que as adaptações são as mesmas para qualquer pessoa? Né? A gente já sabe que não. Esse é um ponto também importante, e eu reforço ele, né? Eu já falei disso antes para vocês, porque as pessoas, às vezes, elas chegam para vocês no consultório, seja um atleta ou seja um aluno de academia, e às vezes elas querem uma coisa que não é para elas, né? Às vezes o sujeito é atleta e você já sabe ali que aquele sujeito não vai ser um campeão nunca, porque tem condições, tem pré-condições para o sujeito chegar a uma situação de ser um campeão. E às vezes ela não tem as qualidades necessárias, principalmente do ponto de vista genético.
Em academia, principalmente, né, onde as pessoas dão um valor muito grande para a questão de massa muscular e gordura corporal, principalmente relacionada à estética, né, embora a gente nunca deva esquecer do aspecto de saúde, né, a gente nunca pode fazer algo que possa melhorar a composição corporal de uma pessoa, mas prejudicar a saúde dela. Isso não pode ser feito, né, isso não faz sentido. Não faz sentido melhorar a composição corporal se você ou pelo menos mantém a saúde da pessoa ou consegue melhorar ainda mais a saúde da pessoa, tá? Mas às vezes a pessoa quer lá ganhar massa muscular, quer ficar de um jeito que às vezes não dá, né? E às vezes também tem pessoas que vão ganhar massa muscular assim, se ganhar 300 gramas no mês, ela pode soltar foguete, porque ela tem um biotipo, ela tem pouca, menos fibra tipo 2, mais fibra tipo 1, que são fibras que hipertrofiam muito menos. E a pessoa tem que entender isso, né? Se a gente olhar esse sujeito aqui, olha o braço desse sujeito aqui, né? Foi um fisiculturista muito famoso. Hoje estava numa vida meio complicada lá, com problema de coluna. Não sei como é que está hoje, mas tinha uma época que não estava nem andando direito, porque teve uma hernia de disco aqui, né, decorrente de treinamento físico. Então exagerou demais. Mas olha o tamanho do braço desse sujeito. Eu falo para vocês, se eu for um nutricionista, né, contratar um personal, falar, eu quero ficar um braço desse aqui, vocês têm que me dispensar, porque não tem jeito de eu ficar com o braço. Eu posso fazer a dieta que for, fazer o treino que for, tomar esteroide anabolizante, posso fazer o que quiser, eu nunca vou ter um braço desse. Eu sei disso, porque isso aqui não é só resultado de treino, de dieta e de droga que esse sujeito usa, a gente sabe, né? Não é só isso, é a genética do sujeito também, tá? Então, assim, as pessoas têm que entender isso, porque às vezes a pessoa quer te cobrar uma coisa, quer te cobrar um resultado, e para ela não dá. Por isso que eu falei, assim, é importante a gente se aceitar, né? A gente entender que a gente é único e que cada um tem seu valor. Eu tenho que olhar para mim e tentar melhorar, ser a minha melhor versão. Mas é a minha melhor versão, né? Não é a versão igual a fulano, igual a ciclano. O outro é o outro e eu sou eu. E às vezes a gente tem que conversar com o paciente, com o próprio atleta nesse sentido, né? Que o sujeito tem que entender que ele é ele, né? E sendo ele, ele vai ter sucesso em algumas coisas e menos sucesso em outras. Isso é natural, não tem problema nenhum, tá? Então, né, ficar atento nessa questão também, porque às vezes a pessoa acha que vai ter um resultado e que não tem. E quando a pessoa tem uma expectativa muito alta, e aí ela começa a ver que a realidade é outra, isso muitas vezes gera uma frustração muito grande. E às vezes a pessoa abandona a dieta, abandona o treino, ou começa a querer fazer as doideiras, né? Ah, então eu vou tomar esteroide, senão eu não vou conseguir nunca chegar onde eu quero. E isso é muito ruim, né? Porque aí a pessoa começa a colocar não só a saúde, como a vida dela em risco em troca de uma coisa que muitas vezes, mesmo usando aquelas drogas, ela não vai conseguir, tá? Então, quando a gente pensa em hipertrofia muscular, né, aí, independente da finalidade da hipertrofia, né, se é para melhorar desempenho, no caso de um atleta, ou se é para melhorar a composição corporal e a estética corporal, no caso de uma pessoa que treina só de maneira recreativa, a gente tem um momento catabólico e um momento de gerar estímulo, que é o exercício físico, e a gente tem o período de anabolismo, que é o período de recuperação, onde você vai estar fazendo suas refeições, ingerindo quantidades adequadas de nutrientes, de todos eles, tá? E o descanso, né, o momento mais de descanso mais profundo do dia, que é o sono. O ser humano foi feito para dormir. Se a gente não dormir, a gente morre, tá? Você quer torturar uma pessoa, deixa ela sem dormir uma semana. Ela vai pirar, tá? Então, nós temos, durante o exercício, eu não ganho nada. Embora o sujeito faz lá um treino, fica com o músculo inchado lá, parecendo que ele hipertrofiou, nada. Durante o exercício, eu só perco. Mas se eu fizer tudo corretamente durante o período de recuperação, eu vou ter esse anabolismo que vai compensar esse catabolismo e vai trazer ganhos pequenos, tá? A cada dia. Mas se eu ganhar um pouquinho só a cada dia, em 60 dias, em um ano, eu vou ter ganhos expressivos. Então, se eu ganhar meio quilo de massa magra por mês, é muito? Não é muito, mas se ganhar meio quilo durante um ano, são 6 quilos de massa magra. E 6 quilos de massa magra, dependendo da pessoa, faz uma diferença enorme nela, tanto do ponto de vista de desempenho físico,
quanto do ponto de vista de composição corporal e de estética corporal, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência de que, normalmente, o processo de hipertrofia é um processo lento e crônico, tá? O exercício, ele vem de momentos agudos, né? Cada dia que eu treino, eu gero estímulo, mas é o acúmulo desses treinos, é o acúmulo de cada refeição, é que a longo prazo vai me trazer o resultado, tá? E à medida que eu vou aumentando minha massa muscular, vai ficando cada vez mais difícil eu ganhar massa muscular. O que é natural e a gente tem que aceitar. Por quê? Porque nós temos limite. Ninguém ganha massa muscular indefinidamente, tá bom? Do mesmo jeito na perda de gordura. Eu trabalhei com um atleta uma vez que ele chegou a 4,5% de gordura. E foi uma época que ele queria perder um pouco de peso para testar um peso mais baixo na competição. E não tinha jeito. Falei, se você quer perder, você vai perder massa magra, porque gordura não sai mais. Né? Com 4,5% de gordura, não sai mais gordura do corpo. Tá? Então, né, basicamente a gente tem isso. Para que a hipertrofia ocorra, é preciso que a síntese proteica muscular seja maior que a degradação, porque aí eu vou ter um saldo positivo. E esse saldo positivo, sendo acumulado dia após dia, vai gerar uma magnitude grande de hipertrofia. E para que eu consiga melhorar isso daqui, eu preciso ter uma dieta adequada e treino adequado. Né? Se o treino for ruim e a dieta boa, o resultado vai ser ruim. Se o treino for bom, a dieta ruim, o resultado vai ser ruim. Eu tenho que fazer bem os dois, tá? E é fácil errar aqui no treino e é mais fácil ainda errar na dieta. Infelizmente é isso. E às vezes o que acontece? A pessoa vai, entra numa academia, aí quer ganhar, quer isso, quer aquilo, e passa um mês, e passa dois, e passa três, e passa seis, e ela não sai muito do lugar. Se ela não está saindo do lugar, alguma coisa não está sendo bem feita. Ou várias coisas não estão sendo bem feitas. Isso é certeza, tá? E aí ela precisa mesmo de ajuda profissional. Sozinha é muito difícil a pessoa saber exatamente o que ela deve fazer. Com a ajuda profissional, ela tem a possibilidade de melhorar muito os resultados dela. Uma coisa que eu acho importante, né, e assim, na nutrição do desporto 2, quem tiver interesse nessa área, eu sugiro que faça, que normalmente a gente fazia. Eu não estou na disciplina ainda, né, devo voltar no próximo ano, mas quando eu fazia isso, depois a Jussiane continuou fazendo. A gente colocava para o aluno fazer um autoacompanhamento. O que era esse autoacompanhamento? É você prescrever uma dieta e seguir. Prescrever uma dieta, traçar um objetivo, de preferência fazer um treinamento também, um programa de treino, e testar, ver se isso funciona. Até porque quando você passa por essa experiência de fazer a dieta, de treinar e tudo, e vai observando o que está acontecendo, você começa a entender melhor as dificuldades do seu paciente e pode ajudar ele de maneira mais eficiente. É o que eu posso dizer para você, assim, quando a gente faz certinho, a coisa funciona muito bem. E eu, sim, eu já venho treinando há um bom tempo. Eu sei que quando deixo a dieta solta e o treino mais ou menos, eu não saio do lugar. Já vi isso acontecer várias vezes. Mas isso não me incomoda. Às vezes eu tô lá, é para manter minha saúde, e para manter minha saúde aquilo é o suficiente. Mas quando eu quero melhora de composição corporal, aí eu tenho que ser mais regrado. Tanto na dieta quanto no treino, tá? Então, quem quer mais tem que pagar um preço maior. Quem quer menos pode pagar um preço menor. Se eu quero só melhorar minha saúde, que já é muita coisa, né? Posso treinar um pouco menos, né? Se recomendo aí pelo menos 150 minutos por semana. Se eu for na academia 3 vezes por semana, treinar 1 hora, já estou cumprindo isso, né? E eu posso deixar a dieta um pouco mais livre. Não pode ser uma dieta ruim, né? Cheia de alimentos ruins, mas uma dieta mais livre. Agora, se eu quero, né, uma composição corporal menos gordura, quero ter um resultado de hipertrofia maior, não tem jeito, gente. O sujeito tem que ser mais regrado, tá? E você percebe claramente que funciona. Aí tem que ver se a pessoa está interessada, porque às vezes a pessoa quer ter um resultado, mas não quer fazer o que precisa ser feito. Tinha um aluno meu que formou aqui com a gente na UFA, e ele me contando os atendimentos dele fazendo. Ele falou, eu fui atender o sujeito quer chegar em 10% de gordura, quer isso, quer aquilo,
mas quer beber todo final de semana. Fala, não vou abrir mão disso não. Vai, não tem jeito, cara. Você quer beber todo sábado, domingo, bebe bastante. E quer ter um resultado de quem faz uma dieta totalmente regrada, aí não dá, né, gente? Então não tem jeito, né? Não existe esse milagre, né? O milagre é você fazer o que precisa ser feito. Tem gente que não entende isso, acha que quer ter um resultado sem fazer nenhum esforço. Não tem jeito. Você quer tirar uma nota melhor na prova, você tem que estudar um pouco mais. É natural isso, né? Se você quer ter uma vida melhor, você tem que fazer algumas coisas a mais. É natural isso. As pessoas precisam entender e a gente precisa de conversar com as pessoas, né? Para que elas entendam o que é isso. Eu nem sei se está sendo esse tema, mas de um tempo para cá tinha um pessoal usando o termo de dieta flexível, no sentido da pessoa ter realmente uma refeição livre, tá? Então, assim, é possível fazer? É possível fazer. Geralmente, as pessoas que eu conversei que trabalhavam um pouco esse sistema, trabalhavam, assim, de liberar 20% da energia. Então, assim, 80% da dieta era ali as refeições programadas, e a pessoa tinha 20% para ela comer o que ela queria, né? E aí, qual que era a dinâmica? Nesses 20%, você era livre para escolher. É lógico que você tenta conversar com a pessoa para não ficar comendo só lixo, né? Mas só que o valor energético era controlado. Então não era assim 100% livre. Ah, então eu vou fazer uma refeição livre, aí eu vou comer uma pizza inteira. Se ele comer uma pizza inteira, ele jogou o valor energético dessa dieta lá para cima. Não é assim. Então, assim, eu tenho uma refeição livre. Essa refeição é de 500 quilocalorias. Eu posso comer o que eu quiser, mas dentro de um valor energético controlado. Quando você faz isso, né, mantendo o valor energético, os efeitos deletérios são muito pequenos. Agora, o que não dá é para ser uma refeição livre, como que quiser, na quantidade que você quiser. Aí você pode jogar os seus resultados fora. Acontece muito com as pessoas assim, elas fazem uma dieta bem regrada durante a semana toda, e aí no final de semana fala, agora eu vou aproveitar. E aí faz aquela dieta péssima, cheia de alimentos com densidade energética muito alta, e aí joga fora tudo que elas fizeram durante a semana. Então, assim, é possível adotar esse modelo. Qual que é a ideia de adotar um modelo desse tipo? É você fazer com que o sujeito adere melhor à dieta. O maior problema que a gente tem com dieta chama-se adesão, gente. É a pessoa cumprir a programação. E quando você flexibiliza um pouco mais, permite, por exemplo, que ela faça uma refeição livre, escolhendo o que ela quer comer, isso tende a gerar mais adesão. Só que se ela avacalhar, aí eu acho que o tiro sai pela culatra. Por quê? Porque ela começa a não perder resultado. E aí, uma das coisas que mais desestimula a pessoa é não ter resultado. Uma das coisas que mais aumenta a adesão a um planejamento é resultado. O sujeito, se ele começar a fazer uma dieta regrada, treino certinho, mas ver resultado bom na prática, é muito provável que ele não queira fazer refeição livre, que ele não queira abandonar aquela dieta regrada. Por quê? Porque o resultado prende ele a manter aquele sistema. O que é ruim é a pessoa tentar fazer certo e não ter resultado. Aí não tem jeito, aí ela desanima. Inclusive, tem estudos importantes que foram realizados testando vários tipos de dieta, tá? 3, 4 tipos de dieta em populações grandes, com mais de 500 pessoas, para ver que tipo de dieta trazia melhor perda de peso, que era o objetivo era de emagrecer. E qual que é a conclusão deles? O tipo de dieta importava muito menos do que a adesão. O fator determinante da perda de peso nesses estudos não foi o tipo de dieta, mas foi a adesão à dieta. Adesão é o quê? É cumprir o programa, cumprir o planejamento, tá? Então, se você perceber que o seu paciente, com essa estratégia, ele vai aderir melhor, por exemplo, as outras refeições ele vai fazer certinho, e nessa daí ele não vai extrapolar o valor calórico, ok, eu acho que é uma boa opção, sim, tá? Mas não pode ficar livre no sentido de como que quiser, a quantidade que quiser, que na quantidade é complicado. Imagina o sujeito está fazendo uma dieta para perder peso. Você fez uma dieta hipocalórica lá de 300 quilocalorias, fez uma restrição energética baixa.
Aí chega lá, ele come uma pizza inteira, acabou. O que ele economizou durante a semana foi embora. E aí não tem resultado. E aí ele vai ficar frustrado e vai falar que essa dieta não funciona e não vai fazer mais, ou vai procurar outro profissional. Considerando, então, a síntese proteica, então a gente tem dois fatores dietéticos aqui que são muito relevantes para ela. Um que é a ingestão energética e o outro que é a ingestão proteica. Dentro da ingestão proteica, três aspectos precisam ser considerados. Primeiro, quantidade. Então, eu tenho que fornecer uma quantidade suficiente. Um outro aspecto que ele vem sendo estudado mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, assim, com um volume maior de trabalhos, mas que ainda não se tem um consenso, é a questão do momento, tá? A distribuição dessa proteína ao longo do dia. Vou falar disso para vocês. E o terceiro, que é a qualidade. Então, assim, usar mais proteínas de boa qualidade também parece favorecer o processo de síntese proteica, tá? Então, a gente vai ver cada um desses fatores aqui. Em relação à ingestão energética, né, o processo de formação de proteína, de síntese proteica, é um processo ativo que gasta energia. Existem algumas estimativas na literatura, né? Eu peguei uma aqui que o autor colocava assim que para produzir 1 kg de massa livre de gordura era necessário adicionar aqui 2.560 quilocalorias na dieta, né? Isso significaria adicionar aí 420 quilocalorias por dia para você aumentar 1 kg de massa magra por mês, tá bom? Então, para hipertrofia, isso aqui é um consenso, né? Se eu quero estimular a hipertrofia, o que eu devo fazer em termos de dieta? Fornecer uma dieta hipercalórica. Ou seja, uma dieta que forneça mais energia do que o sujeito gasta no dia, tá? Ah, então quanto a mais, né? Então não precisa ser muito hipercalórica, tá? Então eu vou pegar o gasto energético diário do sujeito e acrescentar entre 250 e 500 quilocalorias é o suficiente. Ah, mas eu posso acrescentar mais? Eu quero tentar potencializar mais ainda, acrescentar 700, 800. O que que acontece? Quando você começa a aumentar muito, tá? Você corre esse risco aqui, ó. Se você aumenta muito as calorias, você pode aumentar também o ganho de gordura corporal, tá? Então, isso pode acontecer. Isso é muito individual. Eu sugiro o seguinte, na primeira dieta, usa um valor dentro dessa faixa aqui, que é um valor mais seguro. O sujeito ganhar um pouco de gordura enquanto está fazendo trabalho de hipertrofia é normal, mas ele não deve ganhar muita gordura. Inclusive, o percentual de gordura dele deveria ficar mais ou menos estável. Aí ele está ganhando gordura, mas proporcionalmente ela não está aumentando, tá? Agora, se você pega e dá 1.000 calorias a mais, dificilmente o seu corpo vai usar essas 1.000 calorias para síntese proteica. E caloria entrou no sistema, não saiu, vira massa, massa gorda e é armazenada. Então tem que tomar cuidado para não fazer. Ah, mas se eu der uma dieta com 1.000 quilocalorias de superávit, vai atrapalhar a hipertrofia? Não, em termos de hipertrofia, não vai atrapalhar nada. Ele vai ganhar massa muscular, só que ele vai ganhar junto também bastante gordura. E aí, ganhando muita gordura, o que que acontece? Depois ele vai ter mais gordura para perder, tá? Antigamente, muito fisiculturista fazia uma coisa que chamava bulking sujo, né? Que era durante o período de off, de ganho de massa muscular, eles comiam, não se importavam muito com a qualidade da dieta, com quantidade, comia muito. Aí ficava, crescia, ganhava muita massa muscular, mas ganhava muita massa gorda. Ficava aquele sujeito bem roliço mesmo, bem grandão mesmo. Aí depois tinha que perder tudo. Então hoje a maioria não faz isso, né? Faz um superávit calórico menor nessa faixa aqui, que aí você consegue manter um ganho de massa muscular, o pessoal, né, no popular chama de ganho mais limpo, tá? Que você está ganhando sem acumular muita gordura. Porque não existe uma regra para todo mundo, né? Biologia, gente, não é ciência exata, tá? Embora quando a gente trabalha com caloria, é valor numérico, é meio uma matemática, mas a matemática da saúde não é igual à matemática da ciência exata. Então, assim, aumentei tanto, vai com certeza aumentar tanto de gordura ou de massa magra. Não tem essa regra, infelizmente nós não temos isso, tá? Nesse gráfico aqui, pessoal, aí eu já vou começar a falar da questão da ingestão da síntese proteica.
E eu falei para vocês lá que 3 aspectos são relevantes, e um deles é a quantidade, ou seja, a quantidade de proteína que o sujeito ingere interfere na síntese proteica. E esse gráfico aqui, o Peter Lemon, né, ó, é um artigo antigo, ele foi um dos pioneiros aí no estudo de proteína no esporte, né, um pesquisador bastante famoso, e nesse estudo aqui ele mostra isso para a gente claramente. Ó. O que ele está mostrando aqui nesse estudo? Aqui embaixo, ó, no eixo do X aqui, eu tenho a ingestão proteica diária em grama por quilo de peso, e aqui eu tenho a síntese proteica em unidades arbitrárias que ele adotou lá. E aí eu tenho a síntese proteica para pessoas sedentárias, para atletas de endurance, que é a linha do meio, e para atletas de força, que é a linha superior. E aí o que a gente observa, né? Se eu der 0,5 gramas de proteína por quilo, olha só, a síntese proteica dos 3 grupos, ela fica bem baixa, né? Mostrando que uma ingestão muito baixa de proteína prejudica o sujeito. Por quê? Porque ele vai conseguir sintetizar muito menos proteína. Quando eu subo aqui para 0,9, gente, já é a recomendação que a gente tem para sedentário, né? De 0,8 a 1 grama por dia, por quilo de peso. O que acontece? Sobe a síntese proteica dos 3 grupos. E os 2 grupos que fazem exercício físico sobem mais comparado ao sedentário. Por que sobe mais? Porque eles estão tendo o estímulo do exercício físico. Quando eu passo de 0,9 para 1,3, olha o que aconteceu no primeiro grupo, que é o sedentário. Aumentou a síntese proteica? Não. Quando eu passo para 1,7, aumentou a síntese proteica do sedentário? Não. Quando eu passo para 2,5, aumentou? Não. Por quê? Porque ele não tem estímulo. Então não adianta eu ficar dando dieta rica em proteína para um sujeito que não treina, que não vai aumentar a síntese proteica nem a massa muscular dele. Então ele já atingiu o platô dele aqui, ó, com 0,9. Para esse sujeito não adianta dar mais do que isso. Quando eu pego um atleta de endurance, né, por exemplo, um corredor, esse sujeito faz treinos, muito mais treinos aeróbicos, onde você tem um catabolismo proteico maior e o estímulo para a síntese proteica não é tão elevado. Então, o que acontece? Nesse estudo aqui, eles atingiram, né, a sua síntese proteica máxima com 1,3 de proteína. Quando passou para 1,7, 2,5, não mudou mais nada. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Esse sujeito, né, o atleta de endurance, precisa de mais proteína do que um sedentário. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quem treina se beneficia de uma injeção de proteína maior do que a ingestão que a gente dá para um sedentário. Por quê? Porque o treino aumenta o catabolismo de proteína e ainda tem o estímulo da síntese proteica. Então, o sujeito, se ele consumir um pouco mais de proteína, ele vai conseguir sintetizar mais proteína muscular, principalmente, e, consequentemente, promover a recuperação muscular e ganho de massa muscular também. E o atleta de força, que é o exercício que mais estimula a síntese proteica, ele foi atingir o platô lá com 1,7, tá? Por outro lado, também, aumentando a ingestão para 2,5, não mudou nada. Então, observa que existe uma relação dose e resposta. Se eu aumento a dose de proteína, eu aumento a síntese proteica. Só que isso ocorre até um certo ponto. No caso do sedentário, que foi 0,9, no caso do atleta de endurance foi 1,3, no caso do atleta de força aqui desse estudo foi 1,7, indicando para a gente que as necessidades aumentam de acordo com o treinamento e até o tipo de treino mesmo, tá? E aí fica muito claro para a gente que pessoas que treinam precisam de mais proteína do que pessoas que não treinam. Então, as recomendações que a gente vai ver mais adiante de injeção de proteínas, elas são diferentes do que a recomendação que a gente tem para sedentário, tá bom? Então, aqui está muito claro. Esse estudo aqui também foi um estudo que ficou clássico já, do Murphy, realizado em 2009. Né? O que ele fez aqui? Ele pegou um grupo de sujeitos e colocou para fazer um treino resistivo, tá? E após o treino, ele testou várias concentrações de proteína, né? Isso foi ingerido logo após, imediatamente após o treino, tá? E verificou o que acontecia com a síntese proteica de acordo com a ingestão. Nesse estudo aqui foram 6 homens, tá? Ativos, jovens, né? Em torno aqui de 22 anos, tinham em média 86,1 quilos, tá? E aí, o que ele observou? Quando acabava o exercício ele dava 0 de proteína, a síntese proteica ficava aqui, ó, nesse nível.
Quando ele deu 5 gramas, ela já subiu, já teve um aumento significativo. O Bzinho aqui está indicando que esse valor é significativamente maior do que o anterior, que é um Azinho. De 5 para 10, houve de novo um aumento. E essa síntese proteica, gente, foi observada no período de 4 horas após o exercício. Então, acabava o exercício, né? Ele dava a refeição, ou no caso do zero ali, ele dava uma refeição sem proteína, e depois de 4 horas, ele avaliava a síntese proteica. De 5 para 10, a gente vê que aumenta, mas esse aumento, pelo menos do ponto de vista estatístico, não foi significativo. Quando ele passou para 20 gramas de proteína, aí teve um aumento significativo. Quando ele passou de 20 para 40 gramas, olha só, não mudou nada, tá? A gente vê um leve aumento aqui, muito pequeno, mas não nada significativo. O que ele entendeu aqui? Né? Que os dados, né, até ele coloca na conclusão, os dados deles indicaram aqui que 20 gramas de proteína, aqui, proteína de alta qualidade. Que proteína que foi usada? Proteína do ovo. Então, 20 gramas da proteína do ovo tinha 8,3 gramas de aminoácidos essenciais, tá? Então, a injeção de 20 gramas de proteína de alta qualidade era suficiente para maximizar a resposta anabólica ao exercício resistido. Então, consumir 40 gramas e consumir 20 gramas foi a mesma coisa. Isso é importante, por quê? Porque a gente vê que existe uma relação dose-resposta, mas que existe um ponto onde se atinge um platô. Então, não adianta eu tomar. Tem gente que compra lá um suplemento e toma 50, 60 gramas de proteína no pós-treino. Quem toma isso, na maioria das vezes, está jogando fora. Tá? Por quê? Porque o corpo não usa, a gente não armazena aminoácido, lembra disso. Se eu me entupir de proteína, o que meu corpo vai fazer com esse monte de aminoácido que está circulando se eu não tenho o que fazer com ele? Porque foi muito mais aminoácido que eu precisava para a síntese proteica. Vai oxidar. Né? Nem transformar em gordura. A transformação em gordura é muito pequena. A maioria desses aminoácidos vai ser feito o quê? Eles vão ser desaminados e utilizados para a produção de energia. Tá? E uma outra coisa que é importante aqui, né? Porque aqui está um valor de 20 gramas, tá? Mas será que 20 gramas é suficiente para todo mundo? Para uma pessoa que pesa 80 quilos, para uma pessoa que pesa 50 quilos, para uma pessoa que pesa 100 quilos? Aí no cálculo desse autor aqui, né? Esse valor de 20 gramas aqui, para essa população, considerando o peso deles, né? Foi aproximadamente 0,25 gramas por quilo. Então, hoje a gente tem, inclusive, recomendação de injeção de proteína por refeição, em grama por quilo de peso. Em grama por quilo de peso é mais interessante, por quê? Porque você faz uma coisa relativa, né? É lógico que uma pessoa que pesa 100 quilos e que tem lá 70, 80 quilos de massa magra, não vai ter uma demanda energética maior do que uma pessoa que pesa 50 quilos e tem 40 quilos de massa magra, né? Então, relativizar por quilo de peso é uma coisa importante. Então, olha só para a gente ter uma noção, pensando naqueles 20 gramas de proteína, só para vocês terem uma noção de quantidade. E aí eu vou dar um outro conselho para vocês, né? Se possível, comprem uma balança, dessas balanças simples que a gente usa em cozinha, né? Pelo menos uma balança digital. Acho que com menos de 100 reais consegue comprar uma balança dessa. E começa a pesar alimento. Na hora que você for montar seu prato lá para almoçar, coloca ele na balança, pesa o tanto de arroz, pesa a carne, para vocês começarem a enxergar alimento e saber se aquilo é muito ou se é pouco, tá? Porque senão a gente começa a ver alunos, às vezes, fazendo dieta e colocando quantidades que são absurdas no prato, porque não tem noção de quanto aquilo representa. Na disciplina Desporto 2, a gente costuma fazer uma aula também, que é o seguinte, a gente monta 2 cardápios, por exemplo, um de 1.500 quilocalorias e um de 3.000 quilocalorias. E aí monta o cardápio inteiro, né, desde a primeira refeição até a última, e coloca na mesa isso, para poder o quê? Visualizar. 3.000 quilocalorias é muita coisa para comer mesmo? E 1.500 é muito pouco também ou não? E aí você ganha essa visualização, ela ajuda na hora da gente montar também os planejamentos, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui vários alimentos aqui ricos em proteína. Então, por exemplo, se eu pegar uma carne de bovina aqui, um patinho grelhado, ele tem 35, isso aqui foi tirado da taca, tá? As composições. Em 100 gramas tem 35,9. Então, se eu quero comer 20 gramas, que aí é proteína de alta qualidade, que é proteína animal, né? Se eu quero 20 gramas, quanto que eu precisaria? Olha só, 56 gramas. Né? 60 gramas de carne normalmente já dá uma porção proteica boa já.
Músculo, que é uma carne de segunda, barata, com menos gordura, 64 gramas. Agora, se eu pegar ovo cozido inteiro, tá? Considerando aí que o ovo tem em torno de 50 gramas, eu precisaria de 3 ovos. Bom, se eu pegar aqui a clara do ovo, em torno de 30 gramas, eu precisaria de 5 claras para fazer uma refeição. Aqui eu estou considerando 20. É lógico que se você relativizar por quilo de peso, se a pessoa pesa 50 quilos, com 15 gramas ela já atende, tá? Leite em pó, quase 80 gramas, tá? Frango, né? O frango que é muito utilizado, que é uma carne muito barata, né? Peito de frango, uma carne muito barata. Você, mesmo nessa crise toda, ela não subiu muito o preço. Você pega peito de frango grelhado, sem pele, é uma carne também com muito pouca gordura, tá? Peito de frango grelhado aí vai ter 2%, 3% de gordura só, tá? Então, ó, 62 gramas, não é muita carne, tá? Não precisa ter 100. Eu já vi dieta de nutricionista com 250 gramas de carne numa refeição, né? Tá alimentando, é um leão, né? Só se for. Você pega aqui, ó, pernil assado, né? 62 gramas. Você pega o lombo, menos, que o lombo tem menos gordura que o pernil, né? O lombo aí vai ter 6, 7% de gordura, pernil uns 13, 14%, tá? Um salmão, ó, 77 gramas. Então, não precisa de quantidade exagerada de carne para atender as necessidades. Dá para comer muito menos carne do que normalmente as pessoas às vezes comem e chegar nos valores, tá? Então, qual seria, tá? Eu vou fechar nessa parte aqui hoje. Qual seria a recomendação de ingestão diária? Ou seja, quanto que eu preciso de consumir de proteína por dia para atender as necessidades? Lembrando que necessidade a gente não sabe. A gente usa recomendação entendendo que aquele valor provavelmente vai atender a necessidade do sujeito. Se a gente dá para ele uma determinada quantidade, observa que não está tendo resultado, eu posso mudar o valor até encontrar um valor que realmente atenda aquele sujeito, tá? Porque a necessidade é uma coisa que varia individualmente. Então, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ela lançou esse posicionamento aqui só sobre proteína, tá? E o que ela coloca lá? Eu destaquei algumas coisas, eu sugiro que vocês peguem o documento e leiam, tá? Em relação à injeção diária, aí não tem, gente, diferença para atleta de endurance, para quem joga futebol, para quem é ciclista. É geral no esporte, tá? Então, para qualquer pessoa, para o aluno de academia que faz musculação, para o atleta de endurance, tá? Para o atleta de força, o que seja. Então, 1,4 a 2 gramas por quilo por dia, é o que ela recomenda. Então, eu vou fazer uma dieta para um praticante de crossfit ou para um corredor e decidi usar a recomendação da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Então, a minha dieta tem que ficar entre esses valores aqui. Pode ser 1,4, pode ser 1,5, 1,6, 1,7. Qualquer valor está correto, tá? Obviamente, se eu usei 1,4 e vi que o resultado não está tão bom, eu posso aumentar depois para 1,6, para 1,8. Ou então, se eu comecei com 2 e precisar de baixar, eu posso baixar, aí eu posso trabalhar dentro da faixa. Ela destaca algumas outras coisas em relação à proteína, né, que eu pus aqui. Primeiro, ela fala assim, que a alta ingestão de proteína, o que seria alta? De 2,3 a 3,1, que já é um valor bem mais alto, né? Pode ser necessário para maximizar a retenção de massa magra em atletas de força durante períodos de dieta hipocalórica. Ou seja, o sujeito vai fazer uma dieta para perder gordura, e aí você talvez poderia aumentar a ingestão proteica para ajudar a manter a massa magra, tá? Aí o que eu vou falar para vocês de experiência? Já tem uns 4 anos que eu não trabalho nesse Porto 2, 4 não, tem 5, né? 5,5, 6 agora. Porque enquanto eu estive na chefia eu não trabalhava, mas antes de entrar na chefia do departamento, eu era o professor responsável pelo Desporto 2, e durante o período lá a gente trabalhou muito com atletas da UFA mesmo, tá? De equipes da UFA. E assim, em vários momentos, em várias pessoas, a gente fazia dieta hipocalórica, porque a pessoa precisava de perder gordura, tá? E nunca passamos de 2 gramas, e raramente alguém perdia massa magra. Então, assim, por experiência prática, eu digo para vocês assim, que na maioria das vezes não vai ser necessário você subir proteína acima de 2 para manter massa magra enquanto a dieta é hipocalórica. Né? Isso pode ser necessário em que situação? Se você fizer uma dieta muito hipocalórica. Porque a perda de massa magra durante uma dieta para emagrecimento,
ela vai acontecer em maior magnitude quanto maior for a restrição. Imagina o sujeito tem uma necessidade de 2.500 quilocalorias. Se você der para ele 2.000 quilocalorias e 2 gramas de proteína, a chance dele não perder massa magra, se ele mantiver o treinamento, é muito grande. Agora, se ele tem uma necessidade de 2.500, eu vou dar 1.300 quilocalorias para ele, ou seja, eu estou dando praticamente metade, aí o déficit energético é muito grande. Aí um pouco mais de proteína pode ajudar mesmo, mas normalmente a gente não faz isso, tá? Porque essas restrições muito agressivas, além de colocar a massa magra em risco, prejudica o rendimento físico do sujeito, a gente não quer ele, durante uma dieta hipocalórica, ele está treinando, eu quero que ele treine bem, tá? E perde adesão também, então eu não faço isso. Eu sempre aconselho fazer as restrições menores, a não ser que seja extremamente necessário, tá? Eles colocam aqui que novas evidências indicam que a alta ingestão de proteínas, acima de 3 gramas, pode favorecer a perda de gordura em pessoas engajadas em treinamento resistido. Esse pessoal aqui, ó, né, do Zé Antônio, lá da ISSN, eles gostam de proteína mais alta, tá? Então, eu tô falando para vocês que existe correntes de pesquisadores na ciência que valorizam mais uma coisa e outros valorizam. Se você pegar o Philips já é bem mais moderado, e que é talvez o principal pesquisador hoje de proteína no esporte. Então, ele vai trabalhar o quê? É 1,6 a 2. Você não vai ver o Philips falando, põe 3, 4 gramas de proteína. Então, a gente tem que ter até esse tipo de visão, tá? Eu acho isso aqui desnecessário. Então, ó, ela coloca aqui uma ingestão de 0,25 gramas por quilo ou 20 a 40 gramas por refeição. Então, já é uma indicação de quê? De você fracionar melhor a ingestão de proteína ao longo do dia. Eu vou falar que isso tem ganhado força na literatura. Além disso, ela fala aqui de fornecer aí uma recomendação específica para leucina. Isso aqui é mais difícil. Por quê? Porque nem sempre a gente tem o teor de leucina nos alimentos, né? As tabelas de composição são falhas, né? Mas algumas têm. Então, por exemplo, as carnes, de modo geral, como o frango, a gente tem aí em 100 gramas em torno de 2 gramas de leucina. Naquele estudo que eu mostrei ali atrás, que os 20 gramas de proteína no pós-treino foi suficiente, que usou proteína do ovo, naquela refeição que eles consumiram lá, tinha 1,7 de leucina. E com isso eles já conseguiram atingir a recomendação máxima, tá? Mas, ou seja, ter uma quantidade de leucina de pelo menos acima de 1 grama pode ser interessante em cada refeição. Aí ele coloca, distribuir a injeção de proteína a cada 3 a 4 horas. Então, a cada 3 a 4 horas, você está fazendo uma refeição. Por quê? Porque quando você come, a síntese proteica sobe e ela volta para o basal mais ou menos em 3 a 4 horas. Então, seria um momento para você já pensar em dar uma outra refeição. Isso considerando pessoas que querem ganhar massa muscular, tá? O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele lançou o último posicionamento dele em 2016, né? E o que ele coloca? Uma ingestão de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, para os atletas de modo geral. Então, se a gente pegar as duas recomendações, ó, uma começando em 1,2, outra começando em 2. Então, eu faço, não, eu prefiro confiar no colégio americano. Se você prefere confiar no colégio americano, porque não dá para falar, gente, essa é melhor do que aquela, tá? Não tem isso. Todas elas são baseadas na ciência e feitas por pesquisadores que trabalham muito com o tema. Então, se eu quiser trabalhar com essa daqui, entre 1,2 e 2, ok. Repare que o teto é igual nas duas, tá? E aqui o Colégio Americano ainda fala a possibilidade de você trabalhar por refeição, 0,3 gramas por quilo. Esse eu acho um excelente valor, um pouquinho mais que 0,25, tá? E esse autor aqui, o Brad Schoff, também é um dos mais importantes na questão de proteína. Ele já vai um pouco mais além. Ele coloca que a faixa ótima de injeção de proteína seria entre 1,6 e 2,2. Aí a gente já vê um pouquinho mais. Estudos que falam de injeção de 2,2 são poucos, tá? Tem estudo na literatura, mas são poucos. A maioria fica aí até 2 gramas. Mas a gente já vê o quê? Que a ciência está apontando que pode ser que até 2,2 seja necessário. E eu acredito nisso. Tem pessoas que vão precisar, que 2 não vai ser suficiente. Lembra que quando a gente tem uma faixa de recomendação, essa faixa de recomendação, qual que é a finalidade dela? É atender a maioria. Mas nunca ela vai atender 100% das pessoas. Vai ter pessoas que vão precisar de um pouco mais. Então, eu estou dando 2 gramas para o meu atleta. E mesmo assim, com a dieta hipercalórica, eu vendo que ele não está ganhando massa muscular.
aumenta um pouquinho e testa, põe 2,2, 2,3 e vê, começou a ganhar massa muscular, então era a quantidade de proteína que não estava. Isso vai ter que ser feito assim no dia a dia. E ele coloca aqui, ó, 0,4 gramas a 0,55 gramas de proteína por refeição. 0,4 considerando aqui 4 refeições por dia, porque 0,4 vezes 4 refeições daria 1,6. E 0,55 vezes 4 refeições daria 2,2. Então, aí ele já coloca assim, se o sujeito vai fazer 4 refeições, ele deveria consumir pelo menos 0,4 em cada refeição. Mas se ele vai fazer, por exemplo, 5 refeições, aí poderia ser 0,3, 0,35, que daria esse valor mínimo aqui, tá? O Iraque, que fez um posicionamento só sobre musculação, bodybuilding, também concorda com esse valor aqui. Então, para a gente pegar todas essas recomendações aí, compilar essas recomendações, o que a gente teria? Porque aquelas aí são as mais importantes que a gente tem na literatura. A gente teria uma faixa diária de 1,2 a 2,2. Então, a gente já vê de cara o seguinte, é sempre mais do que aquilo que a gente recomenda para o sedentário. E o teto, no máximo, 2,2, tá? E em relação por refeição, entre 0,25 e 0,55. Eu gosto, né? Particularmente, eu trabalho com essa faixa aqui, tá? Então, eu peguei as recomendações e peguei, dentro das recomendações, aquela faixa que eu entendo que seja ótima. Então, por exemplo, proteína. Eu sempre oriento trabalhar entre 1,6 e 2, tá? Se eu for fazer o cálculo por refeição, o que eu faria? 0,3. Mas meu atleta só faz 4 refeições por dia. Aí eu subo um pouco mais, 0,35, 0,4. Porque 0,3 vezes 4 dá 1,2, então fica um pouco abaixo, tá? Mas se você fala assim, não, eu vou dar o mínimo possível, vou dar 1,2, você não está errado. Por quê? Porque a literatura está te mostrando que a partir de 1,2 pode ser o suficiente. É lógico que quando a gente pega o menor valor, menos pessoas vão ser atendidas. Quando eu pego o maior valor, mais pessoas vão ser atendidas. Né? Dar 2 gramas por quilo de peso para todo mundo significa que tem pessoas que vão estar consumindo exatamente o que elas precisam e vão ter pessoas que vão estar consumindo mais do que precisa. Tá? Isso é natural, não tem como eu saber exatamente como é de cada pessoa. Mas dentro dessa faixa que não é excesso de proteína, e com esse valor aqui por refeição ou um pouquinho mais, também fica bem tranquilo, tá? Então, aqui a gente tem um compilado para vocês trabalharem e escolherem os valores para fazer a prescrição de vocês, tá bom?